Sempre acreditei que a humilhação tinha som. Tem. É o som do silêncio pesado que toma conta de tudo quando o mundo inteiro para assistir você ser destruída em praça pública. Naquela manhã de terça-feira, 15 de março, eu estava na cozinha preparando o café como fazia há 17 anos. A mesma xícara azul para ele, a mesma colher de açúcar que ele gostava, a mesma rotina que construímos juntos tijolo por tijolo desde que nos casamos. Ouvi o barulho da chave na fechadura. Estranho. Ele nunca voltava para casa nesse horário. Eram apenas 9 da manhã, e seu expediente no escritório de advocacia só terminava às 6. Meu primeiro pensamento foi que talvez estivesse doente. Meu segundo pensamento foi me virar para perguntar se estava tudo bem. Mas a expressão no rosto dele não era de doença. Era de algo muito pior. Havia uma arrogância ali que eu nunca tinha visto antes. Os ombros erguidos de forma artificial, o queixo empinado, os olhos brilhando com uma crueldade estranha. Era como se ele tivesse se transformado em outra pessoa durante a noite. Nas mãos, uma pasta marrom que ele segurava como se fosse uma arma. Bom dia, amor. Tentei soar normal, mas algo na minha voz já traía a ansiedade crescente. Você esqueceu alguma coisa? Ou... Ele me cortou com um movimento brusco da mão, como se minhas palavras fossem moscas irritantes que precisavam ser espantadas. Caminhou até a mesa da cozinha com passos pesados, deliberados, e despejou o conteúdo da pasta sobre a madeira clara. Papéis. Muitos papéis. Todos organizados, carimbados, assinados. Meu estômago despencou quando li as primeiras palavras do documento que ficou por cima. Petição de divórcio. Você tem 24 horas para sair. A voz dele soou diferente, mais dura, mais fria, como se fosse a voz de um estranho usando o corpo do meu marido. Pisquei, tentando processar as palavras. 24 horas para quê? Para sair de onde? Da nossa casa? Da nossa vida? Dos 17 anos que construímos juntos? Eu não entendo. Minha voz saiu pequena, quase um sussurro. Do que você está falando? Ele riu. Um riso que me cortou mais fundo que qualquer grito poderia ter cortado. Um riso que dizia que eu era patética por não entender. Que era óbvio demais para ser explicado. Minha nova mulher agora é dona de tudo aqui. As palavras saíram altas. Altas demais. Alto o suficiente para atravessar a janela aberta da cozinha. Atravessar o quintal. Atravessar a cerca baixa que separava nossa casa da dos vizinhos. E foi aí que percebi. A porta da frente estava aberta. Completamente aberta. Escancarada para a rua. Dona Neuza estava regando as plantas no quintal ao lado. Parou com a mangueira no ar. Seu Antônio tinha saído para pegar o jornal e ficou parado na calçada, fingindo ler as manchetes enquanto obviamente escutava cada palavra. Ele tinha feito de propósito. Queria plateia. Queria que todo mundo visse ele me colocando para fora de casa, como se eu fosse uma intrusa, como se eu fosse lixo. Senti o sangue subir para o rosto, uma onda de calor e humilhação que começou no peito e se espalhou até as pontas dos dedos. Todo mundo estava vendo. Todo mundo estava ouvindo. Todo mundo ia comentar. Nova mulher? As palavras saíram trêmulas, carregadas de uma dor que eu estava tentando desesperadamente esconder. Que nova mulher? Mas eu já sabia a resposta antes mesmo dele abrir a boca. Os sinais tinham estado lá o tempo todo, não é? As saídas tardias que eram trabalho. O celular que ele protegia como se fosse um segredo de estado. O perfume diferente que às vezes vinha grudado na camisa. Os fins de semana que ele precisava viajar a trabalho, mas voltava mais descansado do que quando saía. Como eu fui tão cega. Ela é jovem, é bonita, e não fica me cobrando o tempo todo. Ele falou cada palavra como se fosse uma facada. Ela me faz feliz de verdade. Jovem, bonita, me faz feliz de verdade. Cada adjetivo era uma negação de tudo que eu era. Eu tinha 43 anos. Tinha rugas no canto dos olhos que apareciam quando eu sorria. Tinha cabelos com alguns fios brancos
que eu insistia em esconder com tinta. Tinha marcas na pele, marcas da vida, marcas do tempo que passei cuidando dele, da casa, da família. E aparentemente nada disso importava. 17 anos. Minha voz saiu rouca. 17 anos, Ricardo. Eu cuidei de você quando você teve pneumonia. Cuidei da sua mãe quando ela estava com câncer. Paguei as contas da casa quando o escritório estava mal. Eu nunca... E daí? Ele me cortou novamente, dessa vez com mais agressividade. Você acha que isso te dá direito a alguma coisa? Eu trabalhei. Eu paguei por esta casa. Eu construí tudo isso. Você só estava aqui. Só estava aqui. 17 anos da minha vida resumidos a só estava aqui. As lágrimas queimaram meus olhos, mas eu me recusei a deixá-las cair. Não na frente dele. Não na frente dos vizinhos. Não assim. Engoli a dor. Forcei minha coluna a ficar ereta e mantive o rosto firme. Por dentro, sentia como se todo o meu mundo estivesse desabando tijolo por tijolo, como se todo o amor, toda a confiança, toda a história que construímos juntos estivesse sendo incinerada ali mesmo, na mesa da cozinha, em cima daqueles papéis frios e jurídicos. Mas eu não ia dar a ele a satisfação de me ver quebrar. Você tem certeza disso? As palavras saíram calmas, calmas demais. Como se eu estivesse perguntando sobre o tempo, sobre o que ele queria para o jantar, sobre qualquer coisa banal e sem importância. Ele hesitou por um segundo, apenas um segundo, e eu vi algo passar pelos olhos dele. Dúvida, arrependimento, medo. Mas foi rápido demais. A máscara de arrogância voltou instantaneamente. Tenho. Ele cruzou os braços, inflando o peito como um galo de briga. Aliás, você pode acelerar o processo. Ela chega hoje à tarde para conhecer a casa nova dela. A casa nova dela. Nossa casa. A casa onde penduramos nosso primeiro quadro juntos. A casa onde pintamos as paredes de amarelo porque eu disse que amarelo trazia alegria. A casa onde fizemos amor 1000 vezes. Onde discutimos, onde nos reconciliamos, onde sonhamos com filhos que nunca vieram. Agora era a casa nova dela. Entendi. Forcei um sorriso. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que carregava algo que ele ainda não conseguia identificar. Então é melhor eu ir arrumando minhas coisas. Ele piscou, claramente surpreso com a minha reação. Talvez estivesse esperando gritos, lágrimas, súplicas. Talvez estivesse esperando que eu implorasse para ficar, que prometesse mudar, que lutasse por ele. Mas eu não fiz nada disso. Apenas me virei e comecei a subir as escadas em direção ao quarto. Cada degrau parecia pesar 100 quilos. Cada passo ecoava na casa silenciosa como um martelo batendo no meu peito. Quando cheguei no nosso quarto, no meu quarto agora, eu supunha. Me sentei na borda da cama e finalmente permiti que as lágrimas caíssem. Silenciosas, quentes, carregadas de toda a dor que eu tinha engolido lá embaixo. 17 anos. 17 anos da minha vida, entregues a um homem que me descartou como se eu fosse um móvel velho que não servia mais na decoração nova que ele estava planejando. Peguei meu celular e liguei para minha irmã. Oi, Cláudia. Você pode vir me buscar? Olá, pessoal. Como estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Ana e hoje eu vou dividir com vocês uma história que mudou completamente a minha perspectiva sobre relacionamentos, sobre amor próprio e sobre nunca subestimar uma mulher que foi subestimada. Se vocês gostarem, peço por gentileza para se inscrever nesse canal. Quando você vira inscrito desse canal, você vai ter acesso a mais relatos reais de histórias de esposas, então faça isso agora que ajuda muito. Me digam nos comentários que horas vocês estão assistindo e de que cidade. Eu adoro saber de onde vem o carinho de vocês. Agora me contem. Vocês já passaram por alguma situação onde sentiram que foram completamente subestimados? Onde alguém achou que conhecia vocês completamente, mas na verdade não conhecia nada? Porque essa história que eu vou contar hoje é sobre isso. Sobre uma mulher que passou 17 anos sendo a esposa perfeita,
e sobre como a vida tem uma forma muito particular de fazer justiça quando menos esperamos. Cláudia chegou em menos de 1 hora, dirigindo como se estivesse correndo para apagar um incêndio. Eu a vi pela janela do quarto, saindo do carro com aquela expressão de quem estava pronta para uma guerra. Minha irmã sempre foi minha oposta em quase tudo. Onde eu era diplomática, ela era direta. Onde eu evitava conflito, ela corria de cabeça para o meio dele. Onde eu perdoava, ela guardava rancor até o fim dos tempos. Naquele momento, eu nunca fui tão grata por ter alguém assim na minha vida. Onde está o infeliz? Foram as primeiras palavras dela quando entrou no quarto. Nem oi, nem como você está. Direto ao ponto, como sempre. Saiu. Eu estava sentada no chão do closet, separando roupas em pilhas. Uma para levar, outra para deixar. Como se fosse possível dividir uma vida inteira em apenas 2 categorias. Disse que volta mais tarde com ela. Com ela. Cláudia repetiu as palavras como se fossem algo nojento que ela precisasse cuspir. Esse desgraçado tem a cara de pau de trazer a amante para a sua casa? Aparentemente não é mais minha casa. Dobrei uma blusa azul que Ricardo sempre disse que ficava linda em mim. Agora eu me perguntava se ele realmente achava isso, ou se era só mais uma mentira conveniente. Ele foi bem claro sobre isso. Cláudia se ajoelhou ao meu lado e pegou minhas mãos. As suas estavam quentes, firmes, reconfortantes. As minhas estavam geladas e tremendo sem que eu percebesse. Ana, me olha. Sua voz ficou mais suave. Você tem direitos. Vocês são casados há 17 anos. Ele não pode simplesmente te botar pra fora assim. Pode sim. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Ele é advogado, lembra? Conhece todas as brechas, todos os truques. Aposto que esses papéis estão impecáveis. Aposto que ele se preparou para isso há meses. E era verdade. Quanto mais eu pensava, mais as peças se encaixavam. As conversas sussurradas ao telefone que paravam quando eu entrava na sala. Às vezes que ele disse que precisava resolver umas questões legais, mas nunca especificou quais. A pasta que ele mantinha trancada na gaveta do escritório, que eu nunca questionei porque confiava nele. Confiava nele. Como eu pude ser tão ingênua? Então a gente contrata outro advogado. Cláudia já estava pensando em soluções, planejando contra-ataques. Tem que ter alguma coisa que ele não pensou. Tem que ter. Um barulho de carro na entrada nos interrompeu. 2 portas bateram. Vozes. Uma masculina que eu conhecia muito bem. Uma feminina que eu nunca tinha ouvido. Ela chegou. Descemos as escadas em silêncio. Eu primeiro, Cláudia logo atrás, como se ela fosse minha guarda-costas pessoal. Cada degrau parecia uma eternidade. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todo mundo na casa podia ouvir. Eles estavam na sala. Ricardo com a mesma postura arrogante da manhã, e ela era exatamente o que eu esperava, e ao mesmo tempo, nada como eu imaginava. Jovem, sim. Deveria ter uns 25 anos, talvez menos. Cabelos longos e lisos, loiros demais para serem naturais. Maquiagem perfeita mesmo no meio da tarde. Roupas caras, sapatos que provavelmente custavam mais que meu salário de um mês. Mas havia algo nos olhos dela que me surpreendeu. Uma frieza calculista que não combinava com a aparência de boneca. Ela não estava olhando para a casa com amor ou carinho. Estava fazendo um inventário. Avaliando. Calculando o valor. Ana. Ricardo me viu primeiro. A voz dele soou quase como um aviso. Como se eu fosse uma intrusa que precisava ser apresentada adequadamente. Esta é a Bruna. Oi. Bruna sorriu. Um sorriso perfeitamente ensaiado, daqueles que não chegam aos olhos. Ricardo falou muito de você. Tenho certeza de que falou, pensei. Provavelmente contou como eu era chata, como não o entendia, como o casamento estava morto há anos. A narrativa padrão dos homens que traem. Imagino. Minha voz saiu mais controlada do que eu esperava. Bem-vinda à sua casa nova. As palavras queimaram minha garganta ao sair, mas eu as disse assim mesmo,
porque parte de mim precisava ouvir como soavam. Precisava sentir a dor completa para poder processar o que estava acontecendo. Bruna olhou ao redor com os olhos brilhando. Caminhou até a estante onde eu tinha organizado nossas fotos de casamento, nossos livros, nossos pequenos tesouros colecionados ao longo dos anos. Passou os dedos sobre a superfície como se já fosse dona de tudo. É perfeita. Ela se virou para Ricardo com um sorriso radiante. Bem maior do que você disse. E o quintal é lindo. Podemos fazer uma piscina ali atrás. Uma piscina. No quintal onde eu plantei rosas. Onde Ricardo e eu fazíamos churrasco para os amigos. Onde eu sonhava em um dia ver nossos filhos brincando. Claro, amor. Ricardo a puxou pela cintura com uma intimidade que me fez sentir fisicamente enjoada. Você pode mudar tudo o que quiser. A casa é sua agora. Cláudia deu um passo à frente. Eu senti a tensão irradiar do corpo dela como o calor de uma fornalha. Com licença. Sua voz estava perigosamente calma. Vocês estão falando como se tudo isso já estivesse decidido. Mas que eu saiba, casamento é uma sociedade. Ana tem direitos sobre tudo que foi construído durante esses anos. Ricardo riu. O mesmo riso cruel da manhã. O riso que eu estava começando a odiar mais do que qualquer som no mundo. Direitos? Ele soltou Bruna e caminhou até onde estávamos. Sobre o quê? Ela nunca trabalhou, nunca contribuiu financeiramente. Eu paguei por tudo nesta casa. Cada tijolo, cada móvel, cada conta. E agora, eu tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu. Eu nunca trabalhei? As palavras saíram de mim carregadas de uma indignação que eu nem sabia que existia. Eu cuidei desta casa todos os dias por 17 anos. Cuidei da sua mãe quando ela estava doente. Organizei sua vida, suas consultas médicas, suas refeições. Eu construí um lar para você. E eu te sustentei por 17 anos. Ele gritou de volta, o rosto ficando vermelho. Te dei tudo o que você tem. E agora você quer me chantagear emocionalmente, como se eu te devesse alguma coisa? As palavras atingiram como socos. Cada acusação, cada minimização do que eu tinha dado, cada negação dos meus sacrifícios. Bruna assistia a tudo em silêncio, mas percebi que algo mudou na expressão dela. Uma tensão quase imperceptível ao redor dos olhos, como se ela estivesse vendo algo que não esperava ver. Eu não estou te chantageando. Minha voz saiu baixa, mas firme. Eu só estou tentando entender como você consegue apagar 17 anos da nossa vida como se eles nunca tivessem existido. Porque eles não existiram. A explosão dele me pegou desprevenida. Você acha que eu era feliz? Você acha que eu queria vir para casa todo dia e encontrar a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas conversas? Eu estava morrendo aos poucos, Ana. Morrendo de tédio, de monotonia, de uma vida que não significava nada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu senti como se ele tivesse arrancado meu coração do peito e o pisoteado ali mesmo, na frente de todo mundo. 17 anos da minha vida. 17 anos que eu pensei que significavam alguma coisa. 17 anos que para ele não passaram de monotonia e tédio. Então foi isso? Minha voz saiu como um sussurro. Eu era só um peso na sua vida? Uma obrigação? Ele me olhou direto nos olhos, e o que eu vi lá me gelou até os ossos. Não havia culpa. Não havia arrependimento. Apenas alívio. Alívio por finalmente ter coragem de dizer o que realmente pensava. Sim. A palavra caiu entre nós como uma bomba. Era. Senti Cláudia segurar meu braço, como se soubesse que eu poderia desabar a qualquer momento. E parte de mim realmente queria desabar. Queria me jogar no chão e chorar até não ter mais lágrimas. Queria gritar, quebrar coisas, fazer ele sentir uma fração da dor que estava me destruindo por dentro. Mas eu não fiz nada disso. Apenas respirei fundo e assenti. Obrigada. Minha voz saiu estranhamente serena. Obrigada pela honestidade. Finalmente. Ele piscou.
claramente surpreso com minha reação. Ana, Não! Levantei a mão interrompendo-o. Não precisa explicar mais nada. Está tudo muito claro agora. Me virei para Bruna, que ainda nos observava em silêncio. Ele é seu agora. Disse isso sem amargura, sem raiva, como se fosse simplesmente um fato. Cuide bem dele e da casa. Espero que vocês sejam muito felizes. Com isso, subi as escadas novamente. Cláudia me seguiu sem dizer uma palavra. Quando chegamos ao quarto, fechei a porta e finalmente deixei as lágrimas caírem. Não lágrimas de tristeza, exatamente. Lágrimas de alívio. Porque finalmente eu sabia onde estava. Finalmente as máscaras tinham caído. Finalmente a verdade tinha vindo à tona. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, era libertadora. Cláudia ficou comigo o resto da tarde, me ajudando a embalar o que eu realmente precisava levar. Não era muito, apenas algumas roupas, livros que eram meus desde antes do casamento, algumas joias que tinham sido da minha avó e algumas fotos da nossa família. Você pode ficar na minha casa o tempo que precisar. Ela dobrava minhas blusas com cuidado excessivo, como se cada peça fosse frágil demais para ser manuseada normalmente. O quarto de hóspedes é seu. Obrigada. Eu estava sentada na borda da cama, segurando nossa foto do casamento. Nós dois jovens, radiantes, cheios de esperanças e sonhos. Pessoas completamente diferentes das que éramos agora. Só até eu me organizar. Não quero ser um peso na sua vida também. Não fala besteira. Sua voz saiu mais áspera do que ela provavelmente pretendia. Você nunca foi peso para ninguém. E se esse imbecil não conseguiu ver o tesouro que tinha em casa, problema dele. Ouvi o barulho de passos lá embaixo. Vozes conversando em tom baixo. Ricardo e Bruna estavam fazendo planos. Reorganizando a casa que eu tinha organizado. Discutindo mudanças nos móveis que eu tinha escolhido com tanto cuidado. Sabe o que mais me dói? Coloquei a foto de volta na caixa. Não é nem o fato dele ter me trocado. É o fato dele ter mentido por tanto tempo. É saber que enquanto eu estava sendo sincera sobre os meus sentimentos, ele estava fingindo os dele. Cláudia parou de dobrar as roupas e se sentou ao meu lado. Você não é a primeira pessoa que isso acontece, Ana. E infelizmente não vai ser a última. Alguns homens são covardes demais para terminar um relacionamento honestamente. Preferem criar uma nova vida paralela e só assumir quando não conseguem mais esconder. Mas quanto tempo? A pergunta que me torturava desde a manhã finalmente saiu. Quanto tempo eles estão juntos? Quanto tempo ele esteve fingindo que me amava enquanto estava com ela? Isso importa? Importa para mim. Senti as lágrimas queimando novamente. Porque se foi muito tempo, significa que eu sou ainda mais idiota do que penso. Significa que eu estive completamente cega para sinais óbvios. Cláudia pegou minhas mãos. Você não é idiota. Você é confiante. Você acreditou na pessoa que amava e isso é normal. É humano. O problema não está em você ter confiado. Está nele por ter abusado dessa confiança. Um barulho de discussão lá embaixo nos fez parar. Vozes alteradas, alguém batendo porta. Descemos até a metade da escada para escutar melhor. Não é bem assim que você me explicou? A voz de Bruna soava irritada, acusatória. Calma, amor. É só uma questão de tempo. Os papéis já estão prontos, é só ela assinar e... Não, Ricardo, ela o interrompeu. Você disse que a casa já era sua. Disse que não ia ter complicação. E não vai ter. Eu sou advogado. Eu sei o que estou fazendo. Ela não tem como contestar. Mas e se ela contratar um advogado também? E se ela descobrir que... Que o quê? A voz dele ficou mais alta. Descobrir o quê, Bruna? Houve uma pausa. Um silêncio pesado que me fez segurar a respiração. Nada. A voz dela ficou mais baixa. Esquece. Cláudia e eu trocamos um olhar significativo. Havia algo ali. Algo que eles não queriam que fosse descoberto. Que estranho. Cláudia sussurrou.
Descemos o resto da escada em silêncio. Eles estavam na sala de costas para nós. Ricardo tinha as mãos na cintura dela, numa postura que eu reconhecia muito bem. A postura que ele assumia quando estava tentando acalmar alguém. Com licença. Minha voz os fez se separar rapidamente. Só vim pegar uma coisa que esqueci na cozinha. Caminhei até a cozinha, mas não havia nada que eu precisasse pegar ali. Só queria observar a dinâmica entre eles. Havia uma tensão que não existia quando chegaram. Bruna evitava o olhar de Ricardo, e ele parecia ansioso, nervoso. Na mesa da cozinha, ainda estavam os papéis do divórcio. Mas havia algo mais ali. Uma pasta azul que eu não tinha visto antes. Ricardo notou meu olhar e rapidamente se adiantou, pegando a pasta e a segurando contra o peito. São só documentos do escritório. Ele falou rápido demais. Nada importante. Mas a forma como Bruna olhou para a pasta e depois para ele me disse que havia algo muito importante ali. Algo que ela tinha descoberto e que não gostou nem um pouco. Claro. Sorri. Bem, eu acho que terminamos de arrumar as coisas. Vamos embora daqui a pouco. Ótimo. Ricardo pareceu aliviado. Quanto mais cedo, melhor para todo mundo. Voltei para o quarto onde Cláudia já estava fechando as últimas caixas. Tem algo errado ali embaixo. Contei a ela sobre a discussão e a pasta misteriosa. Você acha que tem a ver com a casa? Com o divórcio? Não sei, mas ele ficou muito nervoso quando eu vi a pasta. E ela estava brava por alguma coisa que ele não contou direito. Talvez valha a pena investigar. Cláudia sempre teve instintos de detetive. Você tem ideia do que poderia ser? Pensei por alguns momentos. Ricardo sempre foi muito meticuloso com documentos. Organizava tudo em pastas separadas, cada coisa em seu lugar. A pasta azul não fazia parte do sistema dele. Não faço ideia. Mas você tem razão. Tem algo ali que eles não querem que eu saiba. Carregamos minhas coisas para o carro de Cláudia em silêncio. Algumas caixas, 2 malas e uma vida inteira que de repente cabia no porta-malas de um carro médio. Quando terminamos, voltei para me despedir. Ricardo e Bruna estavam no quintal, ela apontando para onde queria a piscina nova. Eles pareciam ter resolvido qualquer desentendimento que tiveram. Pronto. Parei na porta dos fundos. Acho que é tudo. Ana. Ricardo se virou para mim, e por um segundo, apenas um segundo, eu vi algo parecido com arrependimento nos olhos dele. Eu espero que você entenda que isso não é pessoal. Não é pessoal. 17 anos da minha vida, e não era pessoal. Entendo perfeitamente. Minha voz saiu calma, mas havia algo nela que fez ele recuar um passo. É só business, não é? Uma troca de modelo mais novo por um mais velho que não estava mais servindo. Ana, não é assim que... É exatamente assim que é. Olhei diretamente nos olhos dele. Mas sabe o que é engraçado, Ricardo? Você acha que me conhece tão bem depois de todos esses anos? Acha que sabe exatamente como eu vou reagir, o que eu vou fazer, onde eu vou me encaixar na sua narrativa conveniente. Dei um passo à frente, e ele instintivamente deu um passo para trás. Mas você nunca me conheceu de verdade. E talvez isso seja uma coisa boa. Com isso me virei e caminhei em direção ao carro onde Cláudia me esperava. Ana! Ele gritou atrás de mim. Você esqueceu de assinar os papéis. Parei, mas não me virei. Eu não esqueci de nada. Disse alto o suficiente para ele ouvir. Quando eu estiver pronta para assinar, eu assino. Até lá, vocês vão ter que esperar. Entrei no carro e Cláudia deu a partida. Enquanto nos afastávamos, olhei pelo retrovisor. Ricardo estava parado no meio do quintal, segurando a pasta azul, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Medo. Ele estava com medo de alguma coisa. E pela primeira vez desde aquela manhã terrível, eu sorri. A casa de Cláudia sempre me trouxe paz. Pequena, aconchegante, com livros espalhados por todos os cantos e plantas em cada janela disponível. Tão diferente da casa que eu deixei para trás. Grande, impecável,
mas que agora percebia que nunca teve muito da minha personalidade. Quer conversar ou quer ficar sozinha? Cláudia me perguntou enquanto preparava chá na cozinha. Quero pensar. Me acomodei no sofá da sala, puxando uma manta macia sobre as pernas. Tem algo que não está certo nessa história toda, Clau. O que você quer dizer? Contei a ela sobre a estranheza da pasta azul, sobre a discussão que ouvimos, sobre o nervosismo de Ricardo quando me viu olhando para os documentos. E tem mais uma coisa. Peguei meu celular e comecei a navegar pelas redes sociais. Se eles estão juntos há tanto tempo quanto eu suspeito, deve ter rastros em algum lugar. Não demorou muito para encontrar o perfil de Bruna. Fotos em restaurantes caros, viagens para resorts, roupas de marca. Uma vida de luxo que não combinava com alguém de 20 e poucos anos sem uma profissão aparente. Olha isso. Mostrei o celular para Cláudia. Essa foto foi tirada há 6 meses, no restaurante onde Ricardo e eu comemoramos nosso aniversário de 16 anos. A foto mostrava Bruna brindando com uma taça de champanhe, sorrindo radiantemente. Mas não era um selfie. Alguém tinha tirado a foto. Alguém que estava sentado do outro lado da mesa. Ele levou ela no mesmo lugar onde vocês comemoraram o aniversário? Cláudia parecia indignada. Que nojo. Continuei rolando as fotos. Viagem para Campos do Jordão. Nós tínhamos uma casa lá que compramos há 5 anos. Foto na praia de Maresias. Nosso destino favorito para fins de semana românticos. Jantar no clube onde éramos sócios há 1 década. Ele não só estava tendo um caso, ele estava refazendo nossa história com ela, levando-a para todos os nossos lugares especiais, criando novas memórias em cima das nossas antigas. 6 meses, pelo menos. Minha voz saiu rouca. Talvez mais. 6 meses mentindo para mim. 6 meses fingindo que nossa vida estava normal. 6 meses planejando me descartar como se eu fosse lixo. Meu celular tocou. Um número que eu não reconhecia. Alô? Ana? Aqui é a Neuza, sua vizinha. Dona Neuza. A senhora que tinha presenciado minha humilhação pública pela manhã. Oi, Dona Neuza. Filha, eu não queria me meter, mas eu acho que você precisa saber de uma coisa. Meu coração acelerou. O que é? Essa moça que está lá na sua casa. Eu já vi ela antes, algumas vezes quando você não estava. Ela chegava de carro, ficava algumas horas e ia embora antes de você voltar. Claro. Claro que os vizinhos sabiam. Claro que todo mundo sabia menos eu. Há quanto tempo, Dona Neuza? Uns 8 meses, talvez 9. No começo eu pensei que fosse alguém do trabalho dele. Mas depois eu percebi o jeito que eles se comportavam. 8 ou 9 meses. Quase 1 ano da minha vida vivendo uma mentira completa. Ana, você está aí? Estou sim, obrigada por me contar. E tem mais uma coisa, filha. Hoje à tarde, depois que você saiu, eles tiveram uma discussão feia no quintal. Eu ouvi a menina gritando alguma coisa sobre papéis, sobre ele ter mentido. Ela parecia bem brava. Interessante. Muito interessante. A senhora conseguiu ouvir sobre o que era? Não muito bem, mas eu ouvi ela falar alguma coisa sobre a casa não ser dele. Ricardo ficou nervoso, tentando acalmar ela, dizendo que ia resolver. A casa não ser dele. Desliguei o telefone e fiquei pensando. Que papéis seriam esses? Que mentira seria essa? Clau, você lembra quando eu e Ricardo compramos a casa? Lembro. Vocês tinham acabado de casar. Você estava tão empolgada. Lembra de como foi o financiamento? Os documentos? Cláudia parou de preparar o chá e me olhou com atenção. Ana, você está pensando no quê? Eu estou tentando lembrar dos detalhes. Naquela época, eu trabalhava na imobiliária do meu tio. Tinha uma renda boa, estável. Ricardo estava começando no escritório de advocacia, ganhando bem menos que eu. As memórias começaram a voltar aos poucos. Nós jovens, cheios de sonhos, procurando nossa primeira casa. Eu com meu trabalho estável, ele com grandes perspectivas, mas pouco dinheiro no banco.
O financiamento. Minha voz ficou mais baixa conforme as lembranças se tornavam mais nítidas. O financiamento saiu no meu nome porque minha situação financeira era melhor na época. Cláudia deixou cair a xícara de chá. Ana, você está me dizendo que... Eu estou dizendo que preciso verificar uma coisa. Urgente. Peguei meu celular e liguei para meu primo Daniel, que agora administrava a imobiliária do meu tio. Dan, sou eu, a Ana. Preciso de um favor. Urgente. Claro, prima. O que você precisa? Você consegue verificar para mim em que nome está a escritura da minha casa? Quero dizer, da casa onde eu morava até hoje. Consigo, sim. Você tem o endereço aí? Passei o endereço para ele. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que Cláudia podia ouvir. Deixa eu verificar aqui no sistema. Ana. Fala. A casa está 100% no seu nome. Financiamento quitado há 3 anos. Escritura definitiva registrada só com o seu CPF. O mundo parou. A casa. A casa que Ricardo tinha dito que era dele. A casa onde ele ia viver com Bruna. A casa da qual ele tinha me expulsado com tanta arrogância. Era minha. Tinha sempre sido minha. Ana, você está aí? Estou. Minha voz saiu estranhamente calma. Dan, você pode me mandar uma cópia da escritura por e-mail? Agora? Claro. Mando em 5 minutos. Desliguei o telefone e olhei para Cláudia, que estava me observando com os olhos arregalados. A casa é minha. Disse isso devagar, deixando cada palavra assentar. A casa sempre foi minha. Meu Deus do céu! Cláudia se sentou pesadamente numa cadeira. Então, quando ele disse que tinha pago por tudo, ele mentiu. Mais uma mentira na pilha de mentiras que construiu. Meu e-mail apitou. A escritura chegou. Abri o documento e li cada linha com cuidado. Tudo estava lá, preto no branco. Meu nome como única proprietária. Financiamento quitado com meu dinheiro. Casa livre de ônus ou dívidas. E então eu entendi. A pasta azul. A discussão. O nervosismo de Ricardo. Bruna tinha descoberto. De alguma forma, ela tinha descoberto que a casa não era dele. E agora ela sabia que toda a promessa de vida luxuosa era baseada numa mentira. Clau. Minha voz saiu diferente. Mais firme. Mais determinada. Acho que chegou a hora de fazer uma visitinha à minha casa. Sua casa. Ela repetiu com um sorriso que começava a se formar. Gosto de como isso soa. Peguei meu celular de novo e liguei para um chaveiro que eu conhecia. Oi, seu João? Aqui é a Ana Martins. Lembra de mim? Você trocou a fechadura da minha casa ano passado. Isso mesmo. Olha, eu preciso de um serviço urgente. Enquanto falava com o chaveiro, comecei a fazer uma lista mental de tudo o que precisava fazer. Contactar um advogado, preparar os documentos, planejar cada passo com cuidado. Porque depois de 17 anos sendo subestimada, estava na hora de mostrar a Ricardo e a sua nova namorada quem realmente tinha o controle da situação. E pela primeira vez em meses, eu me senti verdadeiramente no comando da minha própria vida. Ana. Cláudia me observava com um brilho nos olhos que eu não via há muito tempo. Tem algo diferente em você. Você está... diferente. Estou. Sorri. E foi um sorriso genuíno. Pela primeira vez em muito tempo, eu sei exatamente quem eu sou e o que eu valho. E Ricardo estava prestes a descobrir também. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação que não sentia há meses. Propósito. Não era raiva. Era algo mais poderoso que isso. Era clareza absoluta sobre o que precisava ser feito. Cláudia já estava na cozinha quando desci, preparando o café como se fosse um dia normal. Mas nada naquele dia seria normal. Dormiu bem? Ela me perguntou, embora já soubesse a resposta pelo meu semblante. Dormi. Peguei uma xícara de café e me sentei à mesa. E sonhei com justiça. Meu telefone tocou. Era Ricardo. Atendi no viva voz, para que Cláudia pudesse escutar. Ana, bom dia. Olha,
Eu preciso que você venha aqui hoje para assinar os papéis. Bruna quer começar a fazer as mudanças na casa e... Ricardo. Minha voz saiu calma, quase doce. Que papéis são esses? Os papéis do divórcio, ora. Para formalizar a separação de bens e a transferência da casa. Transferência da casa. Repeti devagar. De quem para quem? Houve uma pausa longa demais. Ana, não vamos complicar as coisas. Você sabe que a casa é minha. Eu que paguei por ela durante todos esses anos. É mesmo? Sorri, embora ele não pudesse me ver. E você tem os documentos que comprovam isso? Claro que tenho. Eu sou advogado, Ana. Você acha que eu não sei cuidar dos meus próprios bens? Então está bem. Eu vou aí agora. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Ótimo. Te espero aqui. Desliguei e olhei para Cláudia, que estava sorrindo como uma criança em dia de Natal. Você vai mesmo? Vou, mas não sozinha. Peguei meu celular de novo. Alô, Dr. Henrique. Aqui é Ana Martins. Lembra de mim? Eu trabalhava na imobiliária do meu tio. Isso mesmo. Doutor, eu preciso de um favor. O senhor pode me acompanhar hoje para resolver uma questão de propriedade? É urgente. Dr. Henrique Carvalho tinha sido o advogado da família por décadas. Um homem íntegro, respeitado, que conhecia todos os detalhes da compra da nossa casa porque tinha sido ele quem cuidou de toda a documentação na época. Ele vai nos encontrar lá em 1 hora, informei Cláudia. Agora é só questão de timing. Timing para quê? Para que Ricardo tenha a plateia que ele tanto gosta quando descobrir a verdade. Chegamos à casa, minha casa, exatamente 12:00. Dr. Henrique já estava esperando, uma pasta discreta nas mãos, o semblante sério de quem sabia que estava prestes a presenciar algo importante. Ana. Ele me cumprimentou com carinho. Sinto muito pelo que está passando, mas tenha certeza de que vamos resolver isso da maneira correta. Ricardo nos recebeu na porta com um sorriso confiante demais. Bruna estava atrás dele, visivelmente ansiosa. Ana, que bom que você veio. E trouxe... advogado? O sorriso dele vacilou ao ver Dr. Henrique. Precauções, respondi simplesmente. Você disse que tínhamos assuntos legais para resolver. Achei melhor ter assessoria jurídica adequada. Entramos na sala, no meu móvel, na minha decoração, na minha casa, e nos sentamos. Ricardo assumiu a postura dominante que eu conhecia tão bem, se colocando na cabeceira da mesa como se fosse o dono de tudo. Bem, ele abriu uma pasta e espalhou papéis sobre a mesa. Aqui estão os documentos da separação de bens. Como podem ver, a casa fica comigo, obviamente, já que foi adquirida com meu dinheiro. Dr. Henrique pegou os papéis e os examinou com cuidado. Suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente. Interessante. Ele murmurou. Ricardo, você tem a escritura original da propriedade? Quero conferir alguns detalhes. Claro. Ricardo se levantou e foi até o escritório. Ouvi o barulho da gaveta sendo aberta. Papéis sendo mexidos. Um silêncio longo. Mais barulho de papéis. Passos acelerados voltando para a sala. Parece que eu não trouxe a escritura para casa. Sua voz soou um pouco diferente. Deve estar no meu escritório. Mas não tem problema. Posso buscar depois. Não precisa. Dr. Henrique abriu sua própria pasta. Eu trouxe uma cópia. A mudança na expressão de Ricardo foi instantânea. O rosto que tinha estado confiante e arrogante 1 segundo antes de repente ficou pálido. Você trouxe? Sim. Dr. Henrique colocou a escritura sobre a mesa. Afinal, eu mesmo cuidei de todo o processo de compra quando Ana adquiriu esta propriedade. Quando Ana... O quê? Bruna se adiantou, pegando a escritura antes que Ricardo pudesse impedi-la. Seus olhos correram pelo documento, lendo cada linha, cada detalhe. Vi o momento exato em que ela entendeu tudo. O rosto dela ficou vermelho. As mãos começaram a tremer. Os olhos se voltaram para Ricardo com uma fúria que eu nunca tinha visto antes.
Você mentiu para mim. A voz dela saiu baixa, perigosa. Você disse que a casa era sua. Bruna, eu posso explicar. Explicar o quê? Ela se levantou bruscamente, ainda segurando a escritura. Que você me trouxe para viver na casa da sua ex-mulher, que você me disse que éramos donos de algo que nunca foi seu. Ela vai assinar os papéis. A casa vai ser minha. A casa não vai ser sua. Dr. Henrique falou com a calma de quem já tinha visto muitas situações semelhantes. Ana é a única proprietária desta residência. O financiamento foi feito em nome dela, foi pago com recursos dela, e a escritura está registrada exclusivamente no CPF dela. Ricardo, como advogado, você sabe que sua cliente tem direito absoluto sobre esta propriedade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo me olhou como se estivesse vendo um fantasma, como se eu tivesse ressuscitado dos mortos para assombrá-lo. Mas eu morei aqui por 17 anos. Eu paguei as contas, Você morou aqui como meu marido. Minha voz saiu firme, sem uma gota de incerteza. Como meu convidado. Nunca como proprietário. Isso não é possível. Eu sou advogado. Eu saberia se a casa não fosse minha. Você saberia se tivesse lido os documentos na época da compra. Dr. Henrique folheou alguns papéis. Mas pelo que vejo aqui, você assinou apenas como testemunha do financiamento de Ana, nunca como coproprietário. Bruna atirou a escritura na mesa com força. Você me fez deixar meu apartamento. Você me disse que íamos morar na sua casa. Você me prometeu uma vida que era baseada numa mentira. Bruna, espera. Esperar nada. Ela pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Eu não vou viver como agregada na casa da ex-mulher de ninguém. Mas eu te amo. Nós vamos dar um jeito nisso. Bruna parou na porta e se virou. O olhar que ela direcionou para Ricardo estava carregado de nojo puro. Você não me ama. Você nem sabe o que é amor. Você só sabe mentir, enganar e usar as pessoas. Com isso ela saiu, batendo a porta com tanta força que os quadros na parede tremeram. Ricardo ficou parado no meio da sala, olhando alternadamente para a porta por onde Bruna tinha saído, e para mim, como se não conseguisse processar o que tinha acabado de acontecer. Ana. Sua voz saiu pequena, suplicante. Nós podemos conversar sobre isso, não podemos? Somos adultos civilizados. Podemos chegar num acordo. Acordo? Me levantei, finalmente assumindo o controle total da situação. Sobre o que exatamente? Sobre a casa, sobre o divórcio, sobre nós. Não há mais nós, Ricardo. Você mesmo deixou isso bem claro ontem quando disse que eu era um peso na sua vida. Que nosso casamento era monótono e sem significado. Eu estava nervoso. Eu falei coisas que não queria falar. Não. Balancei a cabeça. Você falou a verdade, finalmente. E sabe de uma coisa? Eu agradeço por isso. Porque agora eu sei exatamente onde estou. Dr. Henrique organizou seus papéis com a eficiência de quem já tinha presenciado muitos dramas familiares. Ricardo, você tem duas opções. Sua voz soou profissional, quase didática. Primeira, você pode sair voluntariamente da propriedade de Ana e procurar outro lugar para morar. Segunda, Ana pode mover uma ação de reintegração de posse e você será removido pela força policial. O que você prefere? Ricardo me olhou com desespero. Era a primeira vez em 17 anos que eu o via realmente vulnerável, realmente perdido. Ana, por favor. Esta é minha casa também. Eu vivi aqui por tanto tempo. Como meu marido, repeti. Mas você não quer mais ser meu marido, lembra? Você quer o divórcio. Você tem uma nova vida planejada. Mas onde eu vou morar? A pergunta saiu carregada de uma self-pity que me irritou mais do que eu esperava. Porque durante todos aqueles meses que ele planejava me descartar, onde ele achava que eu ia morar? Onde ele imaginava que eu passaria a viver depois que me expulsasse da minha própria casa? Isso não é mais problema meu, Ricardo. Caminhei até a janela
e olhei para o quintal onde ele e Bruna tinham planejado colocar uma piscina. Você é um homem adulto, com profissão, com recursos. Você vai se virar. Mas Ana, você tem 24 horas. Usei as mesmas palavras que ele havia usado comigo no dia anterior. Para sair. Completamente. O círculo estava completo. E Ricardo. Me virei para olhá-lo uma última vez. Da próxima vez que você decidir humilhar alguém publicamente, talvez seja melhor ter certeza de que você realmente tem o poder que pensa que tem. Com isso, saí da sala, deixando-o sozinho com as consequências das suas mentiras, e Dr. Henrique para explicar os aspectos legais da sua nova realidade. Pela primeira vez em 17 anos, eu era completamente dona do meu próprio destino. 3 dias se passaram antes que eu voltasse a casa. Ricardo tinha saído levando apenas algumas roupas e objetos pessoais, deixando tudo exatamente como estava. Como se esperasse que eu mudasse de ideia. Como se ainda houvesse uma possibilidade de voltar atrás. Mas não havia. Caminhei pelos cômodos devagar, redescobrir cada cantinho sob uma nova perspectiva. Não era mais a casa onde eu tinha sido uma esposa subestimada. Era minha casa, meu lar, meu refúgio. Na cozinha, sobre a mesa, ele tinha deixado as chaves e um bilhete escrito à mão. Ana, eu sei que cometi erros. Muitos erros. Talvez um dia você possa me perdoar. Talvez um dia possamos conversar como 2 pessoas que se amaram um dia. Ricardo. Dobrei o bilhete e o guardei na gaveta. Não por sentimentalismo, mas como lembrete. Lembrete de como as pessoas podem tentar reescrever a história quando as consequências chegam. Como podem tentar minimizar a crueldade quando ela se volta contra eles. Meu celular tocou. Era Cláudia. E então, como está se sentindo? Estranhamente em paz. Sentei na varanda dos fundos, observando as rosas que eu tinha plantado anos atrás. É como se eu tivesse recuperado algo que nem sabia que tinha perdido. E o que você vai fazer agora? Era uma pergunta que eu tinha me feito 1000 vezes nos últimos dias. O que uma mulher de 43 anos, recém-divorciada, faz com uma vida que de repente se tornou completamente sua? Vou viver. A resposta saiu naturalmente. Vou viver do meu jeito, nas minhas condições, sem me preocupar se estou sendo boa o suficiente, discreta o suficiente, conveniente o suficiente para mais ninguém. E o trabalho? Você vai voltar para a imobiliária? Sorri. Durante todos aqueles anos como dona de casa, eu nunca tinha perdido a licença de corretora. Como se, em algum lugar no fundo da mente, eu soubesse que um dia poderia precisar da minha independência financeira novamente. Já conversei com o Daniel, volto na semana que vem. Depois que desliguei, fiquei pensando em como a vida pode mudar completamente em questão de dias. Uma semana atrás, eu era Ana, a esposa fiel, a mulher que definia sua identidade através do casamento. Hoje eu era Ana, a proprietária, a mulher que descobriu que nunca precisou da validação de ninguém para ser completa. Dona Neuza apareceu na cerca, com seu jeitinho tímido de quem quer conversar, mas não quer se intrometer. Ana, querida, como você está? Estou bem, Dona Neuza. Melhor do que estive em muito tempo. Que bom, filha. Você sabe, todos nós aqui na rua sempre admiramos você. Sempre achamos que você era forte demais para aquela situação toda. Aquela situação? Ah, querida. A gente via como ele te tratava. Sempre chegando tarde, sempre com pressa, sempre como se você fosse só parte da mobília. Uma mulher como você merecia muito mais. Era interessante como os vizinhos conseguiam ver coisas que eu mesma tinha me recusado a enxergar. Como sinais óbvios tinham passado despercebidos por mim durante tanto tempo. Obrigada, Dona Neuza. Isso significa muito. E se você precisar de qualquer coisa, é só chamar. A gente está aqui. Depois que ela saiu, me sentei novamente na varanda e comecei a fazer uma lista mental de todas as coisas que eu queria mudar na casa. Não por necessidade, mas por prazer, por querer.
Porque finalmente eu podia fazer escolhas baseadas apenas no que me fazia feliz. Pintar a sala de uma cor mais vibrante, plantar um jardim de ervas na parte de trás do quintal, transformar o escritório de Ricardo em um ateliê. Eu sempre quis pintar, mas nunca tive tempo. Colocar estantes com livros por toda a casa. Comprar plantas, muitas plantas. Meu telefone apitou. Uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Ana, aqui é a Bruna. Sei que você não tem motivos para me atender, mas gostaria de conversar com você. Posso te ligar? Hesitei por alguns minutos. Que conversa poderia ter com a mulher que estava disposta a tomar meu lugar sem pensar duas vezes? Mas a curiosidade venceu. Pode ligar. O telefone tocou quase imediatamente. Ana, obrigada por aceitar falar comigo. O que você quer, Bruna? Eu quero me desculpar. A voz dela soava diferente, menos arrogante, mais humana. Eu quero te pedir desculpas por tudo, por ter aceitado entrar na sua vida sem questionar nada, por ter acreditado nas mentiras dele, por ter te tratado como se você fosse descartável. Não era o que eu esperava ouvir. Por quê? Por que você está se desculpando? Porque nos últimos 3 dias eu percebi uma coisa. Se ele foi capaz de fazer isso com você, que viveu com ele por 17 anos, o que você acha que ele faria comigo? Havia uma lógica devastadoramente simples nessa observação. Você descobriu mais alguma coisa? Descobri que ele tem dívidas que não me contou. Descobri que o escritório de advocacia está com problemas financeiros. Descobri que ele estava contando com a venda da sua casa para quitar alguns empréstimos bancários. A venda da minha casa. Para quitar as dívidas dele. Então era isso. Eu não era apenas inconveniente para a vida nova que ele queria. Eu era um obstáculo para a sobrevivência financeira dele. Ana, ele nunca te amou de verdade. Ele te via como uma segurança, uma garantia. E quando encontrou alguém que ele achou que poderia dar mais vantagens, ele descartou você sem pensar 2 vezes. E por que você está me contando isso? Houve uma pausa longa. Porque nenhuma mulher merece ser tratada como nós 2 fomos tratadas. E porque eu espero que você possa me perdoar um dia. Não que eu mereça, mas porque eu realmente não sabia de nada. Depois que desliguei, fiquei pensando na conversa. Bruna era jovem. Tinha sido enganada tanto quanto eu. A diferença era que eu tinha passado 17 anos construindo uma vida baseada numa mentira. Ela tinha descoberto a mentira antes que fosse tarde demais. O sol estava se pondo quando finalmente entrei em casa. Preparei um jantar simples para mim, algo que eu gostava, não algo que Ricardo preferia. Coloquei uma música que ele sempre disse que era barulho demais. Acendi velas na sala porque me dava prazer, não porque tínhamos visitas para impressionar. Pela primeira vez em muitos anos, me senti verdadeiramente em casa. E quando fui dormir naquela noite, na minha cama, na minha casa, debaixo do meu teto, uma coisa ficou absolutamente clara. Eu não tinha apenas recuperado minha propriedade. Eu tinha recuperado minha vida. Ricardo saiu limpo das mentiras que criou? Não exatamente. Saiu com a reputação destruída na vizinhança, no trabalho, entre os conhecidos mútuos. Saiu sem casa, sem a namorada que pensou que tinha conquistado, sem o respeito que achava que merecia. Mas mais importante que tudo isso, ele saiu sabendo que tinha subestimado completamente a mulher que viveu ao lado dele por 17 anos. E que essa subestimação tinha custado muito mais caro do que ele jamais imaginou. Quanto a mim, eu aprendi que a fidelidade não é sobre nunca questionar, nunca duvidar, nunca se proteger. Fidelidade verdadeira exige que as 2 pessoas sejam honestas, que as 2 pessoas se valorizem, que as 2 pessoas construam algo juntas. Eu fui fiel. Ele foi cruel. A diferença é que eu saí limpa daquela situação, com minha dignidade intacta e minha vida nas minhas mãos. E ele saiu sozinho, com as consequências das suas escolhas. Na vida, às vezes a justiça demora para chegar, mas quando chega, ela tem uma precisão cirúrgica que não deixa margem para dúvidas. Eu era mais forte do que pensava, mais inteligente do que demonstrava,
mais valiosa do que qualquer um jamais imaginou. E agora, finalmente, eu sabia disso. E foi assim que uma humilhação pública se transformou na maior lição de amor próprio da minha vida. Como uma tentativa de me diminuir, acabou me mostrando o quanto eu sempre vali. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desta história. Se gostaram, não esqueçam de dar aquele like que me ajuda demais. Se inscrevam no canal agora para não perder nenhum relato novo e me contem nos comentários. Que horas vocês estão assistindo e de que cidade? Eu adoro saber de onde vem todo esse carinho. E me digam também, vocês já passaram por alguma situação onde descobriram que valiam muito mais do que as pessoas ao redor faziam eles acreditarem? Nos vemos no próximo relato. E lembrem-se, nunca subestimem uma mulher que foi subestimada. As surpresas podem ser definitivas. Um beijo grande para todos vocês.